né, os trios ou as duplas aí que vocês forem trabalhar, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? A turma do terceiro período tem um representante, não tem, gente? Sim, professora, sou eu, Sim, Ingrid Ingrid, sei Lodoro. sim. Vou até Então, te Ingrid, perguntar um negócio. Onde que tá na plataforma? Eu também peguei acesso só agora, né, a ah, plataforma. sim. Tá na sua plataforma os temas para escolher ou não? Eu acho que eu coloquei lá o Ingrid, mas eu não pus. Eu vou arrumar tudo até sexta-feira, porque acabou Ah, entrando tá. mais aluno e eu vou precisar de qualquer jeito refazer a lista, tá? Tá. É porque a minha dupla foi dar uma olhadinha, ela não achou. Eu nem cheguei a ver, não. É por isso que eu tô perguntando. Realmente, eu acho que eu ia pôr, mas aí a professora Annalice disse que ia entrar mais 10 alunos. Aí eu falei, gente, Ah, então eu vou ter que refazer essa lista, então tá? tá. Eu te mando te mando a mensagem no WhatsApp perguntando se já tá tudo certinho Sim, pra aí eu vou sexta ou semana que refazer. vem. Aham, não, ótimo. Eu vou refazer a lista, mas vocês já vão pensando com quem que vocês vão trabalhar, tá bom, Ingrid? Tá certo. Certinho, Aí professor. eu até vou te pedir essa gentileza do pessoal talvez mandar para você e você me manda. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso porque fica mais fácil, mais organizado também. A professora travou pra vocês também, gente? Isso foi só pra mim? Travou. Travou. Tá. Tá querendo chover aqui em casa, então a internet vai e volta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá. Sim. Tá Agora querendo. voltou, professora. Desculpa, Ingrid, é porque caiu a conexão, mas é porque tá querendo chover, então eu acho que já deve estar ventando para algum mato aqui que eu moro. Então, Não, professor, tá tranquilo. Mas a gente pode tá. fazer desse jeito mesmo. O pessoal manda pra mim e aí eu Uhum. passo a lista pra senhora, tá? Tá, ótimo. Então, eu não vou prometer que amanhã eu vou colocar, porque amanhã eu tenho uma atividade fora de Resende. Mas Certo. até sexta-feira tá lá a lista dos artigos, tá? Já com os adendos para os amigos, para os colegas nossos aí do primeiro período, para vocês poderem já se organizar e irem fazendo o trabalho, tá? Para não ficarem assim, já irem lendo, para não ficar acumulando, né, um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, porque eu sei que tem um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, além das outras coisas que a gente tem da vida para fazer, tá bom? Então, para os colegas aí do primeiro ano, né, do primeiro período, Maria do primeiro ano é um problema sério. Eu sou a professora Carla, né? Essa disciplina a gente vai trabalhar educação e meio ambiente nas séries iniciais, né? Então a educação ambiental, né? A disciplina de educação ambiental que por lei a gente precisa ter, né? Desde lá na escola do ensino, desde lá do ensino infantil, né? Até o ensino superior. Para o curso de pedagogia é uma disciplina que é importante como todas as outras, né? E ela tem essa questão de ser uma disciplina transversal, né? De ajudarem vocês na prática pedagógica no futuro, de quando vocês se tornarem professores, ou orientadores, ou diretores, né? Na questão da área pedagógica, terem as ferramentas, né? Para trabalhar a questão da educação ambiental na escola, né? Tanto no ensino formal quanto em espaços não formais, né? Então, o pedagogo em alguns momentos ele também pode atuar, por exemplo, numa empresa, numa ONG, né, num projeto que não envolva a escola em si, né? Como eu já disse, né, eu comumente eu gosto de ter essa organização aí do que a gente vai fazer ao longo do ano da disciplina, né, no caso aqui no semestre, para a gente poder já entrar em discussões também de adaptar o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Quando a gente estava no ensino presencial, com certeza a disciplina tinha
A gente tinha mais coisas para serem desenvolvidas, né? Na questão aqui do remoto, eu fico um pouco contida de fazer algumas coisas, né? Igual a Daphne deu uma ideia super legal semana passada da questão do teatro, mas ainda é um pouco complicado fazer um teatro via internet, né? Mas a Mas gente pode pensar nisso. Fala, Daphne. Não sei se é fake news, mas hoje minha mãe me mandou um artigo falando que a TV Rio Sul falou que as faculdades vão voltar dia 15. Isso é verdade ou é fake news? Na verdade, Daphne, tem um papo aí que vai voltar, né? Que foi autorizado, voltar 30% da faculdade. Então, assim, vocês vão voltar só em 30%. Vai continuar tendo um grupo que vai continuar em casa. Tá? A faculdade disse que vai voltar, mas ainda tá. Ainda precisa se ter um planejamento para essa volta. Né? Quem vai estar presencial, quem vai estar em casa, como é que vai ser essa questão de metade na faculdade, metade em casa, e como é que vai ser esse rodízio. Né? A escola que eu trabalho em Resende, a gente está fazendo isso. Uma semana vai metade da turma, na outra semana vai a outra metade, e uma metade sempre fica em casa. Né? E alguns alunos optaram por ficar em casa continuamente, ou porque tem alguma doença, ou porque convive alguém, né, com alguém que tem algum problema que não pode, né, ficar doente em hipótese alguma, tá? Só que ainda se tem um terceiro ponto em relação a isso, gente, que assim, eu falo sinceramente, é porque, o que acontece? Não sei se vocês têm acompanhado o jornal, mas assim, os casos, né, de Covid, de internação, têm aumentado em todo o Brasil, né? A gente tem estados aí que já estão com bandeira preta, como é o caso do Rio Grande do Sul, e o Rio hoje entrou em bandeira vermelha, né? Então, assim, talvez tenha uma volta por uma questão sanitária, mas talvez tenha essa retração de novo da gente voltar para casa, tá? Tudo depende aí de vacinação e de outras coisas que estão bem enroladas, eu não preciso falar isso na sala, né? Eu acho que as pessoas devem estar acompanhando isso. Assumo para vocês que esse negócio de pandemia já está dando, né? Assim, eu acho que está difícil para todo mundo segurar a onda de psicológico, de trabalhar, de estudar, de sair. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda estão morrendo e muitas pessoas estão doentes e as pessoas estão ficando com sequelas, tá? Mas tem essa volta aí, Daphne, tá? Eu só não sei como isso ainda vai ser ainda. O que eu sei é que a Vigilância Sanitária autorizou 30%. Então, 70% ainda vai ficar em casa. E vai ter essa avaliação, né? Por exemplo, a turma de vocês não tem ninguém. Ano passado a gente tinha alguns alunos no segundo ano que eram mais velhos, assim, que tinham mais de 40, né? Que tinham criança pequena, que moravam com a mãe, idosa. Não sei aí da sala quem mora com a avó idosa, né? Se a avó conseguiu ser vacinada ou não, se tem uma bronquite, se tem pressão alta, porque às vezes a gente é novinho, mas a gente tem às vezes alguns probleminhas de saúde, né? Então, tem isso tudo, tem uma água para rolar debaixo dessa ponte ainda um pouquinho, tá? Mas, assim, vamos aproveitar o momento da disciplina, né, para a gente discutir a educação ambiental, como eu disse para a turma do segundo período, do terceiro período, semana passada, né? Esse começo a gente precisa ler, a gente precisa ter uma base para poder falar de meio ambiente, para poder falar de educação ambiental, tá? Então, tem essa parte, vamos colocar entre aspas aí um pouco talvez mais trabalhosa de ler, de pesquisar, mas a gente precisa como professor, né, o professor ele não deixa de ser um cientista, ele não é um jornalista que vai lá, estuda meia hora do assunto e apresenta uma reportagem, né, o professor está na sala de aula, está na rua, está o tempo todo nesse corpo a corpo aí, então a gente é um pesquisador, por mais que vocês sejam, né, às vezes, professora, mas eu não sou cientista porque eu não trabalho com biologia, não trabalho com farmácia, não trabalho com enfermagem. Mas vocês trabalham com educação, e educação também é uma ciência, né? Se a gente chegou até aqui, se a gente tem esses grandes pensadores aí, que vocês vão ver ao longo do curso, né? Ana Maria Montessori, Paulo Freire, Vygotsky, essas pessoas estudaram educação para falar de educação, né? Se a gente lê os livros deles lá, é porque eles estudaram aquilo. Né, criaram um sistema de educação, né, como a pedagogia da Waldorf e várias outras aí que a gente tem no mundo, né, e que são usadas aí em diferentes escolas e até hoje para ensinar a gente como lecionar e como lidar com essa prática pedagógica, tá? Então agora eu vou deixar aí uns 20 minutos no final da aula, tá? Umas 8h10 eu paro de falar o assunto de hoje, né, de acabar o assunto que a gente tinha começado semana passada, para a gente conversar sobre alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa que vocês queiram colocar. Beleza?
Sim? Então, eu vou voltar lá naquele slide da semana passada, tá? A gente não terminou ele, né? E a turma que está aí chegando, o pessoal que está chegando hoje aí do primeiro ano, do primeiro período também não viu, tá? Esse material tá lá na plataforma, tá? Então, se alguém falar assim, professora, mas eu, né, para anotar, não sei o quê, abre, né? Você tem esse material, faz as anotações só, mas não precisa copiar o que está aqui nos slides, porque esse material está disponível lá na plataforma, tá bom, gente? Então, a gente vai trabalhar a questão de educação e meio ambiente nas séries iniciais, né? E uma coisa, ano passado, que a professora Ângela sempre trazia, né, para mim, na época que ela ficou ocupando a coordenação no lugar da Analice, quando a professora Analice estava lá no doutoramento dela, era que o pessoal, né, da pedagogia gosta muito das crianças pequenas, né, lá do ensino infantil, as crianças lá até 4, 5 anos, e ficam um pouco com medo das crianças maiores, né, que estão lá na classe de alfabetização até chegar no 5º ano, tá? Então, uma coisa importante quando a gente fala dos trabalhos de educação ambiental, a gente precisa, né, tentar trabalhar aí durante a disciplina, tanto com atividades que a gente possa fazer com os alunos lá do ensino infantil, mas também com os alunos da primeira etapa do ensino fundamental, tá? Que é uma etapa importantíssima e fundamental na formação do aluno, né? Na formação dele lá como um estudante. Isso eu falei semana passada, né? A questão dos seminários, das discussões em sala, das produções de texto, dos projetos, das atividades práticas, que mesmo à distância a gente vai tentar fazer alguma coisa. Eu acho que a gente consegue se reunir de uma forma presencial e dentro de protocolos sanitários para fazer uma atividade prática no Parque das Águas, ou no Parque do Tobogã, ou em algum outro lugar que vocês possam até levar os seus alunos futuramente, pensar, uma vez a gente foi lá, né, quando eu estava fazendo pedagogia, foi tão legal, vou levar meus alunos também, tá? A questão da prova bimestral, né, então a gente tem uma prova bimestral, então vamos ter uma prova de AV1 e de AV2, né, do primeiro e do segundo bimestre, e aquilo que eu disse semana passada, né, eu sou uma professora da comunicação aberta e da verdade, então não matem a avó 3 vezes porque eu não fiz o trabalho. Fala a verdade, professora, eu fiquei doente, professora, eu bebi demais e não consegui fazer o trabalho, tá? Mas falem a verdade para a gente tentar chegar aí num consenso, né, num resultado que não prejudique vocês e também não prejudique o professor, tá? Semana passada, a gente começou a discutir algum, né, desses conceitos aí, a gente falou sobre a questão dos pneus. Vocês lembram o terceiro período sobre a questão do pneu? A gente discutiu porque a senhora colocou em debate por que nas escolas, a gente sabia por que nas escolas tinha árvore dentro do pneu. A senhora explicou por que. Sim. Entrou em questionamento. Uhum. Então, a gente, semana passada, falou um pouquinho sobre essa questão dos resíduos sólidos, né? Falou sobre o que a educação ambiental tem com isso, né? Futuramente eu vou passar um vídeo para vocês que discutem alguns desses pontos aí, que ano passado deu bastante debate com a turma e foi bem bacana, assim. Eu acho que eu tento sempre busco, né, construir junto essa questão com vocês, até porque eu tenho, né, um caminho maior lá na biologia, né, mas é importante, né, que a gente tenha esses conceitos aí nivelados, né, para justamente a gente poder trabalhar a nossa prática pedagógica na escola, tá? A gente falou um pouquinho, né, sobre essa relação entre natureza e sociedade, sobre conservação e desenvolvimento, a necessidade dessas coisas caminharem juntas, né, de que o homem faz parte da natureza, né, o homem não é um ser à parte da natureza, que é possível conservar a natureza e ter um desenvolvimento econômico e principalmente social, né, desenvolvimento social traz questões econômicas e traz outras coisas, né, traz coisas boas para uma sociedade, então não precisa brigar com a natureza, né, ou explorá-la até o fim, simplesmente porque eu preciso me desenvolver economicamente, né. Eu não sei se alguém aí da turma já viu ou lembra lá das aulas de história do ensino médio,
sobre a questão da Revolução Industrial na Inglaterra, né, no Reino Unido. Na década de 30, quando a gente pega imagens daquela época, vídeos, até mesmo seriados, né, que falam daquela época, a Londres, né, as cidades inglesas, elas são escuras, né, elas são sujas, né, de poeira, de minério, é um trabalho degradante, né? É degradante para as pessoas que moram ali naquele ambiente, né? Você não vê um verde, você só vê aquela fábrica, aquela coisa, aquela sujeira, né? Aquela coisa escura, aquela fumaça, né? E se usou, né? Se usava recursos naturais localmente, era o desenvolvimento econômico, era um pós-Primeira Guerra, então precisava ter dinheiro, precisava desenvolver, quero ficar rico, né? Mas ao mesmo tempo a qualidade de vida das pessoas era péssima, né? Era aquela questão suja, era a poluição, as pessoas tinham um monte de problema respiratório, e as pessoas morriam muito facilmente, a qualidade de vida das pessoas era muito ruim, né, era muito degradante. Então, se tinha desenvolvimento econômico, mas conservação da natureza e saúde era, né, escanteio. Para que eu preciso fazer isso? Eu quero ter dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso colocar as pessoas para trabalhar, eu preciso gerar bens de consumo, e que se dane as pessoas, né? Boa sorte para as pessoas aí, elas que se virem com esse problema, com os problemas ambientais. Eu quero dinheiro, né? Precisamos desenvolver um país. E o custo disso, né? O custo de se desenvolver um país, não pensando na questão da natureza. Peraí que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão, gente? Fui eu, professora. Fala. Fala, Tamires. Na CSN, né, lá em Volta Redonda, eu já vi as pessoas reclamando que fica fuligem, né, nos móveis, assim, e o ar lá é bem ruim, e as pessoas costumam ter muitos problemas respiratórios. Então, isso ainda perdura, né, até os dias de hoje. Sim. Eu só não sei como, né, porque costuma ter multa, né, para as fábricas que não respeitam as leis ambientais. É um pouco estranho isso. Na verdade, a CSN recebe multas anualmente, sabe, Tamires? De poluição, tá? Mas não só de poluição atmosférica, mas também de poluição de água, né? Porque o processo gasta água e né, também tomam multa lá por causa de água, mas infelizmente, né, muitas empresas ainda não têm essa consciência, né? E na verdade, quando ela está jogando aquela fuligem, não sei se vocês já viram aí reportagem, às vezes passa na TV Rio Sul, é um pouco raro, mas passa, que o pessoal pega um imã e passa naquela poeira, na fuligem lá da CSN de Volta Redonda. E o imã fica cheio de coisa agarrada nele. Então tem coisa metálica ali, né? Então, assim, a empresa, na verdade, ela está perdendo matéria-prima quando ela não tem um filtro que retém aquilo lá dentro. Porque se ela tivesse um filtro que retesse, ela tirava o que estava lá no filtro e derretia de novo e fazia aço. Né? Então, esse é um grande problema. Né? A questão, né, as empresas, essa adaptação, essa readaptação, né, a CSN é uma empresa antiga, é uma empresa da época da Segunda Guerra, que se pensava nisso, né? Não se pensava nessa questão ambiental. Como a gente viu semana passada, a questão ambiental começou a ficar... Sempre alguém estava preocupado, mas explodiu mais a preocupação na década de 60. Né? Então, a Segunda Guerra termina em 45, 46, né? E o livro da Raquel Carson, lá da Primavera Silenciosa, que começa a falar sobre crise ambiental, é de 62. Então, quase 15 anos depois aí, né? 20, 15 anos, que as pessoas começaram a se preocupar, né? Começaram a trazer essa discussão à tona. Então, foram 20 anos que as fábricas continuaram operando igual, tá? Mas a CSN recebe multas, né? Além disso, a CSN tem um grave problema lá com o pátio de deposição de escória no lado do Paraíba do Sul, que eu não sei se também se vocês já viram na televisão essa questão do pátio lá das escórias, né? Que pode cair lá no Paraíba do Sul. A gente até fez um vídeo ano passado lá na Biologia sobre poluição, que as meninas relatam isso lá nos vídeos que a gente produziu, tá? Mas, na verdade, aquela poeira tá perdendo matéria-prima. Boa noite, Camila. Deixa eu ver que alguém colocou mais alguma coisa no chat aqui.
a Isabelle. Também sempre dá um jeito de abafar os casos. Sim, e aquele caso, né, gente? É a maior empresa da cidade. Então, a questão econômica, ela pesa muito, né? Infelizmente, principalmente nos países em desenvolvimento, sobre essa tomada de decisão para se melhorar a questão ambiental, né? Então, as pessoas ainda querem fazer o seu resort chique na beira da praia, né? Querem ocupar as áreas de preservação permanente porque elas têm dinheiro, né? E aquilo vai gerar dinheiro e o poder público às vezes acaba fazendo um pouco de vista grossa, porque depende daquele dinheiro do imposto, do dinheiro que vai rolar ali da força de trabalho, né? Mas uma coisa que a gente precisa pensar é até quando, né? Eu sempre falo isso, assim, as pessoas, a questão também que envolve muito o meio ambiente, não é só porque eu gosto ou desgosto do meio ambiente, né? Existe uma questão aí de ganância, né? A palavra correta mesmo é ganância, né? As pessoas querem sempre ganhar mais dinheiro, né? E eu sempre faço esse questionamento, né? Se a gente vai comer dinheiro no futuro. Será que vai dar para comer notinha no futuro, gente? Ou a gente vai continuar comendo arroz com feijão? O que é que vocês acham? Vai dar para comer nota de dólar, de euro, gente? Não. Não, né, Vanessa? Não vai dar para comer nota de dólar. A gente precisa comer arroz, feijão, alface, couve, né? Que é a bangu, carne, né? Então, essa ganância, em algum momento, né? Isso vai bater aí. E eu acho que vai ser, né? Pelo menos não, eu não acho, não, eu tenho certeza, e outras pessoas que trabalham com o meio ambiente, essa conta vai ser cara, né? Essa conta, na verdade, já é cara, né, gente? Se a gente pensar. Semana passada, quando a gente falou da questão da educação ambiental, a gente falou sobre 2 grandes acidentes no mundo, né? O acidente lá de Bhopal, na Índia, e o Chernobyl. A turma tem algumas pessoas muito novas, mas provavelmente vocês devem ter visto pelo menos sobre Chernobyl na escola, né? Sobre a questão do acidente radioativo lá de Chernobyl. E a gente não precisa ir longe, né, gente? A gente tem aí 2 grandes acidentes com mineradoras no Brasil, né? Brumadinho e Mariana, que tá lá aquela coisa indefinida, né? Brumadinho ainda tem pessoas sumidas na lama, os bombeiros ainda estão lá depois de mais de um ano de problema, né? Todos os dias tentando achar alguém ainda dentro daquela lama, porque precisa enterrar a pessoa, né? E as pessoas continuam sem casa, as pessoas continuam sem trabalho, as pessoas continuam sem uma esperança de vida, né? Sendo que elas tinham a casa delas, elas tinham horta, elas criavam animais, elas levavam o filho para a escola, elas trabalhavam lá na mina, né? E simplesmente, como cantava uma cantora antiga, Maísa, meu mundo... Né, elas não têm mais trabalho, elas não têm mais terra, você tem hectares de área contaminada, que antes tinha agricultura, que tinha pecuária, hoje não tem mais, né? E arrumar aquilo ali demanda muito dinheiro, né? Fazer processos lá de limpeza de solo, de reconstituição de solo. Então, são coisas que não estão tão longe da gente, né? Brumadinho tá de Resende, o quê? Umas 6, 7 horas de viagem, né? Talvez até vocês conheçam alguém, né? Tem algum parente que é de Minas, que mora perto daquela região, ou que conhece alguém dali, simplesmente as pessoas perderam por causa de quê? Porque a mineradora tinha que extrair a maior quantidade de minério de ferro para vender e ganhar dinheiro, né? E tinha todo um custo ambiental aí, um custo social que nunca foi pensado, né? Aquilo caiu, matou centenas de pessoas, né? Deixou mais centenas de pessoas sem vida, né? Estão vivas, mas não estão vivas, porque a família morreu, né? Tem casos ali de, por exemplo, que a família inteira morreu, ficou só um filho. O que esse filho vai fazer da vida? Né, gente? É difícil, assim. Então, a questão ambiental, ela não envolve só a questão de proteger o bichinho, ou a pedrinha, ou a florzinha, né? Como muita gente aí vulgarmente coloca. Ah, lá vem aquele povo ecochato, né? Não. O meio ambiente é uma coisa que está dentro das nossas vidas. Então, ele atinge a parte social e ele também atinge a parte econômica, né? Mas, ao mesmo tempo, o econômico e o social controlam isso, né? Então, a gente precisa, nós como educadores, buscar esse equilíbrio, né? Trazer esses assuntos, discutindo com as crianças desde o começo, justamente para trazer esse equilíbrio, né? De pensar, de educar realmente as pessoas, né? De formar cidadãos críticos,
né? E não apenas só falar lá, legal, a gente tem que separar o lixo na escola, né? Mas na prática, será que a gente vai conseguir separar o lixo pro resto da nossa vida? Né? Será que separar o lixo naquelas caixinhas lá, vermelha, azul, amarela, verde, funciona para resolver o problema de lixo na cidade, gente? Vocês acham que funciona? Só separar o lixo lá naquelas caixinhas e se nem as crianças separar o lixo, tá de boa. Acho que não, professora, porque na escola a gente aprende a fazer a coleta, a separar o lixo, mas a prefeitura não tem um programa para coleta seletiva eficiente, não passa em muitos bairros. Isso não, só ensinar isso para criança não adianta. Sim, tem isso, né? E tá acima de separar o lixo, né, Viviane? Da gente pensar o quanto que a gente consome, né? Não tô falando para não ter mais 150 pares de sapato, tá, gente? Eu não tenho 150 pares de sapato. Mas será que a gente precisa ter 150 pares de sapato? Não. Não. A gente precisa ter, deixa eu ver, 50 calças jeans em casa? Eu tô despertando a raiva das pessoas hoje, né? Porque vai que alguém tem 50 calças jeans em casa. Mas são discussões, gente, que se a gente pensar, a gente não precisa de 50 jeans, a gente não precisa de 50 calças jeans, meu Deus. Né? Isso tudo é recurso natural, é algodão, é tinta, é água, é um monte de coisa. Professora, né? Fala, Vivi. Desculpa interromper, mas essa questão da calça jeans, até que um tempo atrás passava até na televisão, assim, as pessoas revoltadas, né? Que a indústria consumia demais, gastava muito, 50 litros para fazer uma calça jeans. Isso era muito mais. Eu fico pensando assim, quem compra essa calça jeans depois? Quem consome esse produto? É a gente mesmo, não é a gente cobrar da indústria, sendo que a gente está lá incentivando eles, comprando tudo que eles vendem para a gente, não se questionando se a gente precisa mesmo daquilo ou não. Exatamente, Vivi. Assim, a turma do segundo ano passado achava graça que eu fazia umas críticas, mas era isso, né? A gente precisa buscar o equilíbrio, né? As coisas estão um pouco, o mundo está muito desequilibrado, né? E a gente, como educador, a gente pode discutir isso com as crianças, né? Não vou falar para vocês que não é para ter a calça jeans, sabe? Não é para ter um aparelho eletrônico XYZ lá, né? Mas a quantidade, a gente precisa disso tudo. Né? Então, justamente porque entra nessa coisa, né, de usar material, de usar recurso, né, e outras coisas, o descarte disso, né? Então tem muita coisa que a gente precisa começar a pensar, assim, olhar de uma forma mais crítica, sabe? Professora, fala, Isabelle. Assim, essa questão é muito importante falar. A gente quando está em sala de aula, a gente sempre tenta passar isso para os alunos. Mas aí, às vezes, chega dentro de casa, a criança comenta com o pai, com a mãe, e é o tipo daquele pai e mãe que é ignorante. Que, por exemplo, é o que você falou, que não acha que é bobagem falar sobre isso. A gente está na escola tentando ensinar o certo, e quando chega em casa, o pai e a mãe faz tudo completamente diferente, não dá importância, não bota em prática. Aí isso gera o quê? Mais pessoas com menos consciência com o meio ambiente, menos pessoas que vão fazer a diferença, que querem fazer a diferença, e a gente fica meio que se sentindo como se não tivesse, assim, se a gente só falasse e ninguém escutasse. Sim, Isabelle. Isso é verdade, tá? Tanto que às vezes eu falo aqui, depois eu falo assim, gente, as meninas vão me matar, né? Que eu tô falando de discutir essas questões das 50 calça jeans, como eu brinco. Só que é uma coisa difícil, tá? Não é fácil, não. Eu falo isso porque eu falo para vocês, mas ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, né? Posso ser julgada, tá? Mas é uma coisa que eu sempre falei desde que eu entrei no magistério, assim. Eu penso, né? O professor, ele precisa falar, né? Não é para convencer, por exemplo, a gente tem uma turma lá de 30 crianças, né? A gente não vai convencer as 30, né? Não é convencer, a gente não vai fazer as 30 pensar criticamente numa coisa. Mas a gente conseguir que uma pense, né? A gente plantar essa sementinha lá de uma, duas, falar, não, pô, mas a professora falava isso quando eu estava lá no terceiro ano, né? Tava lá no terceiro ano, a professora falava isso.
eu preciso mudar, né? Ou eu preciso pensar. A gente já conseguiu vencer, né? Se a gente conseguir plantar uma sementinha numa turma de 30, a gente já está ganhando, Isa, né? E demais aí. É complexo, né? A gente tem esse julgamento, eu falo isso porque tem muita gente que me conhece que fala, né? Lá vem ela falar de que tem que conservar as plantas, né? Mas é preciso, a gente precisa falar, né? A gente precisa jogar essa semente aí no campo. Se ela germinar e se desenvolver, parabéns para a gente. Se ela não se desenvolver, a gente continua tentando, né? Um professor tem pelo menos aí na sua vida de trabalho 30 anos para trabalhar, né? Se em 30 anos de trabalho a gente conseguir salvar 30 alunos, eu acho que já valeu a pena todo o nosso esforço, né? Pelo menos eu penso assim, gente, que já valeu o nosso esforço, né? Lógico que os pais vão julgar, lógico, né? Até porque são eles que pagam as contas das crianças, como eu brinco, então eles têm o poder, vamos colocar assim, sobre as crianças, mas a gente precisa trazer essas discussões para a escola, né? Não é só separar o lixo, mas falar de consumismo, discutir, por exemplo, a questão de alimentação, né? A gente vive hoje uma questão, eu acho que já há muito tempo, né? Dessa questão dos alimentos industrializados, que eu concordo, né? Com o pai que fala comigo, professora, mas é muito mais fácil eu ir lá no mercado comprar um pacote de biscoito e comprar um pacote de biscoito, né, meninas? E um suco de caixinha e colocar na lancheira e não me dá trabalho, né? Para que eu vou ficar fazendo um bolo em casa? Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, né? Mas a gente precisa discutir isso, que buscar consumir um alimento cru, né? Porque é a saúde. A gente tem visto, né? Se a gente pegar dado da Secretaria de Saúde, a gente vê que a população tem engordado, né? Não sei quem, né, quem da turma de Resende aí, alguns anos atrás, teve um trabalho, né, nas escolas públicas, talvez vocês foram até alunos desse projeto, que discutia sobre essa questão de alimentação, né, que tinham muitas crianças da rede municipal obesas, porque consumiam hambúrguer, consumiam nuggets, enchiam a cara de fandangos da vida, né, não vou falar que essas coisas talvez não são gostosas, mas talvez não é uma alimentação recomendável para comer todo dia, né. E isso traz também problemas no desenvolvimento da criança, né? De render na escola, gordura demais, açúcar demais tira concentração, né? Então, tem toda essa coisa que é complicada, né? Não é um trabalho fácil. A gente escolheu ser professor, eu falo isso, que a gente escolheu, né? Não é uma tarefa árdua, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas a gente precisa pensar nisso, tá? Que se a gente consegue colocar uma semente a cada turma que a gente tem num ano, a gente está vencendo, né? E tentar a cada ano plantar mais uma, né? Quem sabe lá com 15 anos de magistério 20, a gente está conseguindo plantar as 5 sementinhas na cabeça de cada turma, tá? Tudo bem, Isabelle? Eu falei muito, gente. Fala, Damares. Professora, tudo bom? Tudo, Damares. Então, eu sou do primeiro período e queria saber se a tarefa que está na plataforma é para todas as turmas. Meu amor, é sim. É sim? Ah, tá, obrigada. A de educação ambiental é sim, tá? Daphne, o que você quer falar, Flor? Então, professora, eu não sei se a senhora tem uma coisa na Globo que toda vez passa na Globo, Agrotech, Agropop. Eu queria o que a senhora acha disso? Porque passa eles têm passa tipo, não sei, a palavra, passa, é um ambiente onde estão tudo lá, é uma fazenda industrializada, mas aí a Globo quer passar uma imagem para a gente consumir aquilo. Só Sim. que a pessoa que vê a Globo não consegue aquilo. A senhora entende o que eu estou falando? Ou não? Entendo. Vamos lá. Aquela propaganda lá do Agrotech, do Agropop, até o pessoal... Gente, eu tenho uns amigos agrônomos aqui que brincam essa história do Agrotech e Agropop, tá, Daphne? O que acontece, gente? Hoje, né, não sei se alguém viu o jornal hoje, estava falando questão de PIB, né, Produto Interno Bruto. O
que abaixou muito por causa da pandemia no Brasil e que o único setor que não teve o PIB reduzido foi a agricultura, né? Lógico que não foi agricultura, lógico que a agricultura não reduziu o PIB, porque esse ano foi uma produção recorde de soja, milho e algodão, né? Produtos aí que fazem parte dos commodities agrícolas, né? Esses produtos eles são comercializados em bolsa de valores, né? Porque não vai uma carreta para a China, vai um navio, né? Não me lembro muito quantas toneladas cabem num navio, mas vai um navio para a China de soja, tá? De algodão ou de milho, seja do que for. E o que acontece? Aquela produção ali, para eu bater uma produção lá de não sei quantas mil toneladas, né? Milhares de toneladas aí que são produzidas todos os anos, eu preciso ter uma indústria. Aquilo é uma indústria, gente. Aquilo não é a horta lá da minha avó de casa, tá? Não é a produção de leite do meu tio que mora lá em Bocaina, tá? Que tem lá 50 cabeças de vaca, tá? Os caras têm milhares de animais, né? E milhares de hectares de campos plantados. Então, aquilo é uma indústria. Eu preciso ter aquelas colheitadeiras enormes que passam na televisão, aqueles tratores que custam R$1 milhão. Uma colheitadeira daquela, a última vez que eu vi, gente, ela custava R$1 milhão, tá? E é uma indústria. Eu tenho que plantar, o cara já planta, já faz um projeto de plantar e tem que render tanto para eu pagar a colheitadeira, pagar não sei quem, lá. E aquele material, ele é vendido antes de ser plantado. Então, o cara já vende o negócio antes de estar pronto. Então, o cara tem que entregar aquilo dos formatos que ele prometeu num contrato. E, para isso, ele tem que usar um pacote que vem lá da empresa da indústria de semente. Então, vem semente, vem agrotóxico, vem o trator, a colheitadeira, tudo, tá? E o cara fica louco, porque essa agricultura que mantém aí o agronegócio é uma agricultura tecnológica. Não é a horta lá do seu Zezinho, ali na Liberdade, tá? Não é a produção lá de leite do meu tio lá em Bocaina, tá? Um exemplo, meu tio não mora em Bocaina, tá, gente? Que vende leite lá pro laticínio aqui, pé da Selada, que a gente consome, ou o Estrela do Norte, que tem lá uma produção pequena, né? Não é uma indústria gigantesca, tá? Aquela propaganda, né? Assim, essa agricultura precisa existir, professora? Talvez sim, né? Ela precisa existir. Ela podia melhorar os moldes dela, né? De não escravizar as pessoas, de usar menos agrotóxico, de pensar em proteção de manancial e uma série de coisas, tá? Mas, assim, o agro realmente ele é tech, né? Mas ele não é pop, tá? Ele não é o Papa, ele não é pop, tá? Ele é bem excludente, né? E precisa de revisões como as empresas que soltam fuligem, tá? Respondido, Daphne? Sim, professor. E por incrível que pareça, gente, ele não gera renda para a população que mora lá, tá? Para a população, por exemplo, a gente tem o chamado arco do agronegócio, né? Vocês devem ter visto na televisão, quem não viu, procura aí no Google depois, que compreende Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí, tá? São regiões onde as pessoas são muito pobres, tá? E o que acontece? Como essa agricultura é uma agricultura de precisão, ele não vai contratar o cara que roça pasto. O cara tem que saber dirigir uma colheitadeira de R$1 milhão. Então, aquela mão de obra analfabeta não serve para nada ali, gente. O cara tem que saber ler, escrever, dirigir, internet, computador, fazer tabela, entender um GPS. Então, as pessoas que já moravam, né, que sempre foram ali daquela terra, que moravam daquela terra, porque quem está plantando coisa lá é gente de fora, não é gente que nasceu lá nessa região, eles não têm capacitação para trabalhar nesses grandes plantios. E a gente pode achar que não, que a gente mora numa região muito rica, no fundo, tá, gente? Mas, assim, a quantidade de pessoas analfabetas que tem nesse arco do agronegócio é muito grande. A população originária lá da roça, vamos colocar assim, as pessoas são analfabetas. Eu convivi um tempo nessa região lá do Mato Piba, que a gente chama de Mato Piba, e, assim, a quantidade de pessoas analfabetas, gente, é muito grande. E a quantidade de pessoas que não têm acesso à escola é igualmente grande.
né? Então, assim, não tem escola. E as pessoas não frequentam a escola. As pessoas não sabem escrever. Eu passei, assim, eu passei uma temporada lá trabalhando, não era com educação, tá, gente? Eu fui várias vezes, eu ficava umas temporadas de 2 meses. Eu ficava 2 meses, voltava, ficava um mês aqui, voltava, ficava mais 2 meses lá. E assim, mercado, pousada que a gente ficava, restaurante, a gente precisava de nota, porque era uma coisa a trabalho, e várias pessoas que a gente começava a fazer amizade falavam assim comigo, Carla, eu não sei escrever, precisa fazer as notas lá do teu serviço, você senta aqui e faz para mim. Quantas notas eu escrevi, gente? Computador, internet, isso foi 2014, tá? Isso tem 6 anos, né? Tem 8 anos, na verdade. As pessoas não tinham acesso à internet. As pessoas não sabiam nem o que era a internet, né? E é muito triste, assim, eu confesso para vocês que como professora eu ficava muito triste em ver pessoas de 50, 60 anos, 40 ou 18 anos, analfabetas, né? As pessoas me chamavam de carioca e eu achava muito engraçado, assim, porque eu tentava explicar que eu não era carioca, que eu era fluminense, que eu morava no interior do estado, não sei o quê, e eu falei, gente, o quanto a gente mora num estado rico, o quanto o Rio de Janeiro é um lugar rico, né? O quanto essa região do sul de Minas aqui que a gente convive é uma região rica. E as pessoas que trabalhavam, que eu conheci, que trabalhavam nessas lavouras lá, eram pessoas aqui do Sudeste, do Sul. Porque as pessoas que sabem dirigir, que sabem ver um GPS, que sabem ler, que sabem escrever, que sabem entender o que um agrônomo manda plantar, do jeito que tem que colher, o tanto de água que tem que jogar. Uma pessoa analfabeta, não sei se vocês convivem, né, com alguém que é analfabeto ou que, né, tem uma educação pouca, né, não frequentou muito tempo a escola, a pessoa tem dificuldade de pegar um ônibus, né? Eu vejo, assim, em Resende, às vezes, que eu ando muito na rua, tem gente que me pede, dona, me ajuda a usar aqui o caixa eletrônico, porque eu não sei ler, não sei escrever. Gente me pede para olhar ônibus na rua, eu sempre falo com a pessoa, gente, procura um EJA, né? A gente mora numa região que a gente tem acesso à educação de jovens e adultos, né? E, às vezes, vocês mesmo, formadas depois na pedagogia, vocês vão cair numa turma de EJA, né? A capacitação é uma coisa importante, né? E essas regiões de agronegócio, gente, capacitação ali é muito complicada, tá? O desenvolvimento chegou com a lavoura, mas não chegou para as pessoas que já moravam ali, tá? As pessoas lá às vezes falavam assim, mas o pessoal é preguiçoso, o pessoal não quer, né? Mas a pessoa não tem acesso. Quantas cidades eu fui que não tinha escola? Sabe aquelas escolas, às vezes, que passam na televisão, gente? Que a professora, assim, é uma choupana, sabe? Um negocinho, assim, que tem uma palha em cima do telhado. A escola era daquele jeito. Sabe? Aquelas crianças que a gente vê, às vezes, em filme, barrigudinha de parasita. Sabe? Que tá de barrigudinha de parasita amarelinha. Eu vi crianças assim, gente, em 2014. 2014 não tá tão longe assim, tá? Tava longe, 2014, da gente ter educação, da gente ter escola? Não tava. Né? Então, assim, o agro ele pode ser tech, mas pop ele nunca será. Né? Ele pode ser um dia, mas hoje ele não é pop. Tá? Ele traz riquezas para os lugares, mas para quem conseguiu surfar na onda, ou para quem foi para lá trabalhar. Tá? As pessoas que trabalham na lavoura lá não são o seu Zezinho. Tá? Não é o seu Zezinho. O seu Zezinho continua lá vivendo sem água, na choupana dele lá de madeirinha. Tá? É muito raro pessoas nessas cidades que conseguiram vagas no agronegócio. Ou elas estudaram, ou elas fazem um serviço que ninguém quer fazer, né, que pode ser até mesmo o roçar lá, com foice ou com a estilo da vida, tá? Mas trabalhar mesmo, viver daquilo, elas não vivem, tá? Vocês podem rir, gente. Tinha cidade que eu ia que não se vendia banana. As pessoas não têm. O alface vem de São Paulo, do Ceasa. As pessoas não plantam um alface, tá? O plantio mesmo é só aquela lavoura de milho, soja e algodão, tá? Não tem alface na cidade, não se planta banana na cidade, tá? Então é bem complexo, sabe? É bem complexo, gente. Não é uma coisa, assim... se fala muito, né, que a pandemia veio para a gente pensar na vida, né? Eu não vejo muita gente pensando, não, mas a gente está precisando pensar e tomar atitudes também, tá? Então vamos continuar aqui a apresentação, beleza? Professora,
Fala, Pode repetir as Viviane. cidades que compõem o arco do agronegócio? Porque eu joguei no Google, não apareceu, não. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Obrigada. Matopiba. Maranhão, Tocantins. Bahia, Piauí. Obrigada. Matopiba. É as siglas, né? Matopiba. Beleza? Respondido, Obrigada. Daphne. Acho que foi a Viviane que perguntou à professora. Foi? Não, sua mãozinha tá levantada, Flor. Ah, tá. Não, tá respondido sim. Tá bom, já foi. Então, beleza. Então, já falei muito sobre desenvolvimento e conservação, para a gente colocar aí, como dizia a turma do segundo ano, a professora gosta de colocar umas pulgas na nossa orelha para pensar, né? Para coçar a nossa orelha para a gente pensar nas coisas. Então, a gente falou semana passada um pouco sobre essa questão da Revolução Industrial, né? Sobre a Londres lá, fuligem. A gente discutiu um pouco sobre essa questão de poluição, né? E a relação disso com doença. Foi Tamires que falou mais cedo? Eu acho que foi Tamires, não foi? Que falou sobre a questão de Volta Redonda, né? Então, essa questão de poluição, a gente tem em Volta Redonda, eu morei em Volta Redonda há muitos anos, tá, gente? Então, eu sei como é que é essa questão da questão respiratória. Tem muita gente na cidade com bronquite. Tem uma outra coisa que não é falado muito, mas algumas pessoas na cidade desenvolvem o que a gente chama de leucopenia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, que é a taxa baixa de leucócitos, que são as células brancas, células de defesa, né? Então, por isso que algumas pessoas ficam doentes, né? Porque o sistema imune, as células de defesa não são muito, a dose é muito baixa, né? E comumente as pessoas têm leucopenia não só por morarem em cidades com muita poluição, ou também por trabalharem em lugares com poluição. As pessoas podem desenvolver essa baixa aí das células brancas, tá? Podem procurar depois aí quem tiver interesse para entender o que é a tal leucopenia, tá? Então a gente chega, né? Em quando a educação ambiental começou. Quando a gente fala de educação ambiental, é importante a gente saber quando a educação ambiental começou, né? Então, eu falei mais cedo na aula, né, da questão aí do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, na década de 60, né? Então, a Rachel Carson, ela publica esse livro na década de 60, e essa década de 60 é o start, né? O início aí da discussão sobre a questão ambiental no mundo, né? A Raquel Carson, nesse livro, na verdade, ela fala sobre a questão do uso desenfreado de agrotóxicos, né? Vocês devem se lembrar, né? Espero eu, na escola, né? Vocês viram lá, talvez, no ensino médio, sobre a questão da Revolução Industrial, mas também sobre a questão do pós-guerra, né? Então, quando acabou a Segunda Guerra, lá na década de 40, 50, se produziu muita tecnologia para ganhar a guerra, né? Ou para ganhar a guerra, seja dos dois lados, né? Seja o lado dos aliados ou o lado dos nazistas. E o que acontece? Precisava dar fim naquilo, né, gente? A gente criou indústrias bélicas, e as indústrias bélicas já não serviam mais para nada. Não precisava mais fazer um rifle, né? Não precisava mais fazer um canhão. Então, você precisava colocar aquelas indústrias para produzir bens de consumo, né? Morreu um monte de gente, ao mesmo tempo começou a nascer um monte de gente, né? Porque precisava nascer gente de consumo, e não foi diferente com a agricultura, né? Então, tinha se desenvolvido uma série de produtos químicos na época, né, da Segunda Guerra para matar lá as pessoas, né? E precisava também continuar a usar aquela indústria química. Então, na década de 60, explode essa questão da contaminação, tanto do homem do campo, quanto das pessoas da cidade que consumiam alimentos com muito agrotóxico, tá? E agrotóxicos muito pesados que hoje, né, são até proibidos aí de comercialização e uso, como é o caso lá do agente laranja, do DDT e de outros agrotóxicos que eram usados na época. Então, a Raquel Carson coloca aí, joga a bomba aí na sociedade, tipo, gente, espera aí, o que estamos fazendo com o mundo, né? Saímos de uma grande guerra que matou um monte de gente por causa de intolerância de raça, né? A gente não usa mais esse termo na biologia, raça, mas a gente precisa falar em raça nesse momento, né? Os nazistas queriam matar quem não era branco, né? Quem não era ariano,
E a gente está matando as pessoas agora porque a gente está precisando dar continuidade aí a toda essa indústria bélica, tá? Então ela joga essa bomba na sociedade aí, né? Vamos pensar, vamos resolver, está acontecendo isso, faz essa grande denúncia nesse livro. E durante a década de 70, nas conferências da ONU, começam, além da ONU aí se reunir para resolver problemas sociais, de Guerra Fria, do país que está pobre, do país que está sendo dominado, da ditadura, etc., etc., também se tem essa discussão ambiental. Porque está gritante, né? As doenças, a poluição, a perda de bioma, a perda de bicho. Então, se tem aí essas reuniões, né? Clube de Roma em 72, a Carta de Belgrado em 75 e a Conferência de Tbilisi em 1977. E nos anos de 1980, tem os dois grandes acidentes no mundo aí. O acidente de Bhopal, lá na Índia, de uma indústria química, e o acidente de Chernobyl em 86. Todo mundo da sala aí provavelmente era, né, vocês não nasceram na década de 80, né, gente, pela idade aqui. Eu acho que a única pessoa que nasceu que estava viva já na década de 80 é a Ana Rosa. Ana está presente aí hoje? Né? Vocês eram, né? O pai de vocês nem namoravam ainda, né? Então, a tragédia de Bhopal matou centenas de pessoas na Índia, tinha uma indústria química, e o acidente de Chernobyl foi um acidente nuclear, né? Até hoje, Chernobyl, lá na Ucrânia, não pode ser ocupada, e as pessoas continuam lá com seus problemas, muita gente morreu e muita gente ainda está contaminado, né? Desenvolveram câncer por causa da questão da exposição ao material nuclear. E em 87, né, de novo, nessa nova conferência da ONU aí em Brundtland, se discute que se precisa fazer alguma coisa séria para se evitar essas tragédias aí, né, que foram grandes em 84 e 86, tá? E nos anos de 1990, a gente tem aí essa reunião do Rio, né, a ECO 92, que foi, né, a conferência da ONU aí sobre meio ambiente nas Américas, né, na América do Sul, que foi no Brasil em 92, e da ECO 92 sai a famosa Agenda 21, que foi uma agenda construída pelos diferentes países que participaram da conferência para as metas para o século 21, né? Então, tinha-se aí alguns anos para se chegar no século 21 melhor do Professor, que... Oi. E o Césio 137 também é nessa escala? O Césio 137, Tarsis, então, foi na década de 90, né? Não, assim, o bairro lá em Goiânia hoje tem ruas, né? Tem lotes lá da onde foi o acidente, onde foi a tragédia, que não pode ser ocupada, tá? As pessoas morreram, né? Teve gente que morreu na época da contaminação, tem gente que foi né, adquiriu câncer e foi vivendo o câncer até que faleceu, mas até hoje, né, isso já tem aí mais de 20 anos, a partes, né, dos lotes ali daquele bairro de Goiânia ainda não podem ser ocupados, tá? E as pessoas foram recomendadas, né, a família lá que foi contaminada, que eles não podem engravidar, porque provavelmente os bebês podem nascer com problemas por causa da mutação que a radiação causou na família. Tudo bem? Sim. Sim? Obrigado. Não foi na escala de Chernobyl, né? Chernobyl foi uma cidade inteira, só que o acidente, né, a tragédia lá de Goiânia não foi uma coisa pequena, né? Assim, os estragos foram muito grandes, né? Como nós vivemos também sobre Nagasaki e Hiroshima. Pessoas Sim. que sofreram que conseguiram sobreviver, adquiriram novos membros, mas morreram. Teve uma pessoa que nasceu um outro braço na costela dela, só que infelizmente essa pessoa morreu, né? As pessoas começaram essa pessoa que teve essa deformidade. Sim, sim. Então, a questão radioativa, né, é um dos piores acidentes, na verdade, que a gente pode ter, né, porque é uma coisa meio sem fim, né, o fim é muito pesado, tá? Não que a mineração lá de Mariana e Brumadinho não foi, né, mas é uma coisa que fica,
né? A radiação, ela não vai sumir, né? Tem umas áreas lá nesse bairro em Goiânia, vocês podem procurar na internet, que o pessoal teve que fazer um cimentado no terreno, né? É tudo cimentado, porque se bater água ali, escorrer aquilo, pode dar confusão. E são áreas que ninguém pode ocupar, né? Tá tudo fechado, como também foi lá em Chernobyl. E continuando essa questão da educação ambiental, né? Então, nessa conferência do Rio, da ECO 92, lá em 1992, a Agenda 21, ela traz isso também, que é preciso se desenvolver a educação ambiental, né? Então, a educação ambiental, ela passa, né, a ser um compromisso dos países que assinaram esse documento para que ela seja trabalhada nos seus países, tá? Em 97, a educação ambiental, ela entra nos parâmetros curriculares nacionais, então, há, né, o desenvolvimento dos parâmetros curriculares nacionais, e a educação ambiental entra como componente ali dos PCNs. Em 99, a gente tem a publicação aí da Política Nacional de Educação Ambiental e da Política Estadual de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, tá? Esse material aí, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é um material do INEA, tá? Que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente do Rio. E uma coisa importante a se falar aqui, gente, é que essa Política Nacional de Educação Ambiental, ela faz a legislação tanto sobre a questão da educação formal, quanto dos espaços não formais, tá? E principalmente dos espaços formais, da escola. Então, essa lei, essa Política Nacional de Educação Ambiental, ela vai legislar sobre a importância de ter a educação ambiental na escola, e traz isso como uma exigência. Precisa-se ter educação ambiental nos diferentes segmentos de ensino, desde o ensino infantil até o ensino superior, tá? A gente vai ver essa lei durante a disciplina, porque isso costuma ser cobrado em concurso público, né? Provavelmente alguém da sala e algumas pessoas da sala têm interesse de fazer um concurso de professor, de orientador, de supervisor educacional, e isso é assunto que é cobrado em prova. Então, não vai dar para a gente estudar como a gente estudaria para uma prova de concurso, mas vocês sabem aonde procurar isso e o que estudar da lei, tá? E em 2005 é declarada a década da educação ambiental. Então, de 2005 a 2015, a gente vive aí a década da educação ambiental, tá? Lógico que a gente tem outras coisas que aconteceram aí ao longo dos anos, né? A tragédia de Brumadinho, a tragédia de Mariana, outros acidentes no mundo, derramamento de petróleo e outras coisas, né? Mas importante que a gente precisa saber aí, por exemplo, para uma prova de concurso, é a questão da década de 60, né, de quando a educação ambiental começa a ser despertada no mundo na década de 60, a questão da ECO 92 com sua Agenda 21 e a publicação da lei, né, da Política Nacional de Educação Ambiental em 99 e essa entrada da educação ambiental nos parâmetros curriculares nacionais em 97, tá? Então, tudo aí, na verdade, né, a década de 90 foi a década da educação ambiental, né, de ter a Agenda 21, de ter a questão dos PCNs e a publicação da lei. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Sim. Turma do primeiro período, não se assustem, a professora fala muito, mas é para o bem de vocês. Então, a educação ambiental como disciplina mesmo, né, como uma disciplina. A gente cursa uma disciplina de educação ambiental. Eu tenho uma determinada hora lá na sexta-feira com as crianças no colégio que a gente fala de educação ambiental. Ela surgiu como disciplina na década de 70, tá? Então, foram os primeiros passos aí que começaram a ser desenvolvidos na década de 70. E uma coisa importante a se falar, gente, que a educação ambiental, ela não começou com os professores, tá? Ela começou no Brasil com o pessoal do órgão ambiental. Né? Então, a nossa responsabilidade aí de mudar isso, né? De trazer isso para a escola e que isso seja trabalhado na escola de uma forma boa, né? De uma forma ideal. A educação ambiental, ela tem duas correntes, né? A corrente que a gente conhece como conservadora e a corrente crítica, tá? Eu sou a pessoa da corrente crítica, tá? Professora, mas a conservadora deve ser ruim, né? Esse nome aí de conservadora. Não, gente. A conservadora tem suas coisas boas. E a educação crítica tem muita pegada conservadora para algumas coisas. Mas precisamos ter essa parte crítica. E essa parte crítica, gente, não é uma parte de criticar, de falar mal de uma coisa.
mas é de refletir sobre se aquilo é realmente aquilo, né? De tentar entender o 360, não olhar aquilo só de um lado, olhar aquilo de todos os lados que eu preciso olhar, que é bom olhar, tá? Opa, modifiquei um negócio aqui. Tem alguém de mãozinha em pé? Vivi, quer falar alguma coisa? Não? Não, professora, eu Não? esqueci de baixar. Tá, sua mãozinha tá em pé. Se vocês quiserem colocar pergunta no chat, né, para ir lembrando, a gente vai discutindo depois. Então, a educação ambiental conservadora, né, para a gente entender como é que são essas duas linhas. Então, a educação ambiental conservadora, ela não remete ao que é a estrutura da sociedade, né, então ela não questiona a origem dos problemas e ela não transforma a realidade. Então, é aquela educação ambiental, gente, que a gente faz atividade isolada, sabe? Veio lá da Secretaria de Educação, que é dia da árvore. Ah, vamos plantar uma muda na praça aqui na frente da escola, a gente está fazendo educação ambiental. Isso é educação ambiental, gente? Não. Não, porque é uma atividade isolada. Né? Aquelas caixinhas coloridas lá de lixo que veio da Secretaria de Educação para a minha escola, que eu pus lá e falei para as crianças que tem que jogar aquele negócio, papel, lata, vidro e coisa, é educação ambiental? Só aquilo é educação ambiental, gente? Não. Né? A educação ambiental conservadora, ela parte muito dessas atividades isoladas, né? E ela não considera a parte social. E o que acontece? O ambiente, ele é feito de pessoas. Então, se ele é feito de pessoas, eu preciso fazer que essas pessoas mudem seus comportamentos. Né? Que elas repensem, não que elas mudem, mas que elas repensem o comportamento delas. Tá? Então, a educação ambiental conservadora, ela também é baseada no preservacionismo, que é uma corrente de conservação da natureza que discute muito sobre uma natureza intocada. Que a natureza ela tem que ficar lá num pedestal igual um santo. E a gente fica lá só abanando ela. Mas a gente não faz nada para aquilo ali ser diferente, tá? E a educação ambiental conservadora, ela também é baseada muito em comportamento. Aquelas plaquinhas que o pessoal vai colando, sabe? Apague a luz, feche a torneira. Mas por que eu tenho que fechar a torneira? Por que eu tenho que apagar a luz? Será que nós, na nossa prática educativa na escola, a gente explica para as crianças por que precisa apagar a luz? Quando não tem ninguém dentro de uma sala? O que vocês acham, gente? Que só colocar aquela plaquinha lá de apague a luz a gente está fazendo educação ambiental? Acho que não, porque não está levando uma criança a ter uma postura crítica em relação àquilo. Está só dando uma ordem, ela não vai aceitar sem refletir sobre o que ela está fazendo. Sim, e na hora que ela chegar em casa, será que ela vai continuar apagando a luz se não tem plaquinha? Acho que não. Não. Né? Então, por muito tempo, gente, e ainda, né, muitas pessoas trabalham com essa educação ambiental conservadora, né? De achar que colocou a plaquinha lá na fábrica, apague a luz, fecha a torneira, economize água, use embalagens recicláveis, está fazendo educação ambiental. Isso, não é que isso não seja educação ambiental, mas isso é um passo da educação ambiental. Isso não pode ser o fim, né? Essa questão comportamental, ela não pode ser o fim da educação ambiental. De colocar uma plaquinha e achar que eu fiz o meu serviço. Que deu a Semana da Árvore, a Secretaria de Educação ou a escola particular que eu trabalho, comprou umas mudas lá e mandou a gente plantar, eu fiz educação ambiental com as crianças. Pode ficar bonito na foto, pode ficar bonito no post do Instagram. Mas eu não estou fazendo educação ambiental. Eu estou fazendo um teatro mal feito, na verdade. Né? Então, por muito tempo, você trabalhou com essa educação ambiental crítica, né? Porque, no fundo, a Secretaria de Educação lá e a Política Nacional de Educação começou a cobrar isso das escolas, e as escolas começaram a jogar em cima dos professores. De ter tido educação ambiental na pedagogia. Será que a diretora da nossa diretora lá da escola, que já tem 30 anos de formada, 25 anos de formada, será que ela teve educação ambiental na época dela lá da faculdade? Provavelmente não, né? A educação ambiental começou a ser exigida na década de 90. Então, quem está há mais tempo no magistério aí não teve isso, né? Foi no final da década de 90, na verdade. Começou no ano 2000.
né? Então, é uma coisa recente nos cursos superiores e também lá no curso normal, né? Eu, por exemplo, eu fiz curso normal, eu tinha 16 anos, isso tem um pouco mais, isso deve ter um pouco mais de 20 anos, tá, gente? Meu Deus, como o tempo passa. Eu não tive educação ambiental lá quando eu fiz magistério, que eu tinha 15, 16 anos, né? Então, a gente não tem essa capacitação. Eu não tive essa capacitação. Então, isso foi muito tempo, isso é um meio, mas essa educação ambiental conservadora, ela não pode ser o fim da nossa prática, tá? Ela não deve ser o fim da nossa prática. E a educação ambiental crítica, ela traz essa discussão da educação ambiental ser transformadora, ser emancipatória, né? De formar cidadãos capacitados para a sociedade, né? Transformadores, críticos, né? E passa justamente essa discussão aí da consciência individual acerca das questões socioambientais, né? De passar a ser construída em relação ao sujeito, do sujeito se entender como um ator daquele teatro ali, daquela vida, né? Não apenas um mero apertador de parafuso. Porque a gente volta em coisas que estão ligadas à educação, né? Da educação técnica, que a pessoa é ensinada a apertar um parafuso. A educação ambiental também era usada antigamente como isso, apertar um parafuso, apague a luz, feche a torneira, use embalagens recicladas, né, recicláveis, quer dizer, ou recicladas, né, mas não trabalhava essa transformação do sujeito, essa construção do sujeito como um ser social, né. Por que eu aperto o parafuso? Por causa disso e disso, né. As crianças têm muito porquê, né, gente, mas por que não pode, tia? Por que eu tenho que fazer isso, né? E eu acho que depois de um tempo a gente cresce, a gente para de perguntar por quê. A gente para de se questionar o porquê, né? E pensa justamente a educação ambiental crítica em práticas coletivas, em intervenções, em participação social e principalmente dos seres humanos se entenderem como parte da natureza. Como um lobo-guará é, como um pé de cedro é, como uma mangueira é, como um beija-flor é. Então, a gente precisa se pensar como esse ser parte da natureza e não um ser que domina só a natureza, né? Que não faz parte dessa natureza. E a lei, né, a Política Nacional de Educação Ambiental aí, ela surge em 1999, a Lei 9795, né? Um artigo importante, né, que sempre é cobrado em provas de concurso e exerce, né, legisla sobre nossa prática, né? No artigo 10 ele traz aí educação como prática educativa integrada, contínua e impermanente, em todos os níveis e modalidades do ensino formal, né? Então, é importante, né? Esse artigo 10 vai legislar aí sobre a nossa prática educativa, né? E a linha primeira fala aí, né? Que a educação ambiental ela não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino, né? Ela é uma disciplina transversal. Ela precisa percorrer a matéria de português das crianças, a matéria de ciências, a matéria de geografia, a matéria de história, a matéria de matemática, de educação física, de programa de saúde e outras, tá? Na universidade, por exemplo, no curso de pedagogia, como é o nosso caso, né, no curso de biologia, numa licenciatura, é importante que a gente tenha uma disciplina específica, né, não que as outras não trabalhem, mas é importante a gente ter uma disciplina específica porque a gente vai ser o professor. A gente está se formando para ser um professor. Então, isso precisa ser mais específico para o ensino superior, principalmente nas disciplinas de licenciatura, tá? E a segunda linha diz aí que nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessária, é facultada a criação de disciplina específica, né? Então, no nosso caso, é importante se ter uma disciplina específica, mas em outros cursos, né, ela é uma disciplina facultada, né? Então, ela pode ter ou não ter uma disciplina específica para educação ambiental, tá?
Ao longo do período, né, do nosso semestre, eu vou falar mais de política nacional de educação ambiental, tá? Para a gente ter conhecer, né, a lei que rege aí a questão da educação ambiental, né, na nossa parte de ensino, formal e também não formal, tá? Pessoas, né, meninos e meninas aí. As nossas avaliações, elas vão ser construídas ao longo do período, né? Então, a gente tem essa atividade de hoje, né? Que, na verdade, eu passei semana passada, mas como a gente tem aí novos componentes na turma, a gente precisa passar isso de novo. A nossa prova bimestral e o nosso seminário, tá? Eu estou tentando condensar para fazer menos atividades ao longo, porque eu sei que a gente tem outras disciplinas aí para cursar, né? Tem didática, tem jogos e recreação, tem mais um monte de coisa, pra vocês não ficarem surtados, tá? Então, a gente vai trabalhando isso ao longo do período, tá? E uma outra coisa, né, que eu tento também fazer trabalhos com vocês que possam ser usados em outras disciplinas, né, então de ser um trabalho, por exemplo, para a minha disciplina e para a disciplina de outro professor, tentar aí a famosa interdisciplinariedade, né, que é tão necessária, se trabalhar com essa questão da de pegar um assunto e trabalhar na matemática, no português, na geografia, na história, né? Então a gente tenta, eu busco um pouco fazer isso aqui dentro da pedagogia com as outras disciplinas e com vocês, tá? Mas de tudo que a gente viu sobre educação ambiental e sobre outros materiais que eu posso postar, que eu vou postar lá no AVA também, eu vou postar mais umas coisas, esse material do INEA eu acho legal, vocês terem esse acesso a ele. Eu quero que vocês escrevam, né, um texto aí individual sobre educação ambiental, conceito, histórico, importância e a opinião, principalmente de vocês como professores em relação a isso, tá? O primeiro período pode estar ficando assustado aí que a gente já está chamando vocês de professores, mas é isso, tá, gente? Entrou na pedagogia, entrou num curso de licenciatura, temos que vestir a camisa, sou prof, tá? Eu ainda não defini até o dia da entrega, né, o dia final da entrega, tá? Por causa essas entradas aí de vocês e do acesso à plataforma, mas eu quero combinar com vocês que essa atividade ela seja postada lá na plataforma até uma semana antes da nossa prova bimestral, do primeiro bimestre. Pode ser assim, turma? Pode. Que eu acho que até lá todo mundo já tem acesso à plataforma, sim? Mas uma coisa que eu aviso, não deixe acumular e resolva fazer todos os trabalhos do período inteiro, né, naquela semana, senão vocês vão arrancar o cabelo e ficar doentes, tá? Então, sobrou um tempinho aí, um sábado à tarde, um domingo, vou escrever o texto da professora Carla, vou escrever o texto, vou postar lá na plataforma, né? Sobrou mais um tempo, vou fazer o trabalho da professora Eliana, sobrou um tempo, vou fazer o trabalho da Regiane, tá? Então, não deixem acumular para vocês não ficarem doentes, tá? A gente fazendo as coisas ao pouquinho, a cada dia, a gente chega sem entrar em parafuso no final do período. Tudo bem? Para postar via Moodle ou AVA, né? Então, lá na plataforma, lá tem uma aba aberta lá com esse trabalho, que é para entrar e postar o trabalho. Fala, querido. Desculpa interromper a senhora. Toda, pode interromper. Eu sou do primeiro período. Só que minhas matérias só estão tudo no primeiro período, não tem nem no terceiro período. Da minha turma do primeiro período, já tem a sua matéria. E eu não tenho. Não tem? A minha matéria não aparece para você? Não, só aparece a minha matéria do primeiro período. Do terceiro, nada. A gente precisa ver isso com a coordenação, Tarsis. Tá bom. Você manda uma mensagem lá para a coordenação, porque a coordenação precisa resolver isso. Eu mandei isso para ela primeiro dia, só que ela falou que ia arrumar. E então deixou tudo no primeiro período. Eu fiquei agora confuso. Eu vou ter que mandar de novo para ela ver o que aconteceu com a minha plataforma. Mas, na verdade, Tarcísio, eu acho que a coordenação está ajustando essa semana essa entrada de vocês nas disciplinas do terceiro período. Então, pode ainda estar meio confuso, tá? Mas não deixa de avisar lá, né? Tipo, professora, os professores estão passando trabalho, a gente precisa fazer. Até para vocês não ficarem sobrecarregados no final, né? Tá bom, obrigado. Até um conselho que eu dou,
Que assim, eu quero escrever o texto, professora. Escreve num documento Word, deixa guardado aí no computador, tá? Quando tiver acesso à plataforma, copia e cola. Já está pronto. Sim? Sim, professora. Beleza. Daphne, estou respondendo aqui o negócio. Essa atividade do texto é individual. Essa atividade do texto que eu falei agora, de falar sobre educação ambiental, tá? O seminário que é em dupla ou trio. Beleza? Ô, professor, Fala, Vanessa. cortou para mim. Que dia que é essa atividade do texto? A atividade do texto, como o pessoal da turma ainda está com problemas no acesso à plataforma, eu vou colocar que ela pode ser entregue, postada lá na plataforma, até a última semana, antes da semana de provas. Ah, sim, então tá bom. Tá? Obrigada. Você está com acesso, Vanessa? Tô, aham. Tá. Quem está com acesso, gente, não deixa o negócio acumular. Já vai lá e posta, escreve, pensa, já vai fazendo. Quem não está com acesso à plataforma ainda, procure a coordenação, resolva isso, mas faz no Word, deixa guardado aí no computador os trabalhos, vai deixando guardado, tá? Quando chegar, quando tiver o acesso, vai lá, copia e cola. Fala, Daphne. O texto, a senhora quer exportado em PDF ou a senhora não tem necessidade? Não, o texto, na verdade, tem que copiar e colar lá, não é isso que eu coloquei para colar na plataforma. Eu não coloquei para enviar, Daphne, para não ter problema. Você digita. Se você tiver, se você tiver acesso legal à internet, você consegue digitar direto na plataforma. Se não tiver, a recomendação é essa: faz num Word, num WordPad, num LibreOffice da vida que vocês usam, que eu não sei, né, o acesso que vocês têm em casa disso, e abre a plataforma depois, copia o texto ali, faz Ctrl+C, Ctrl+V. Sim? Os artigos, o livro base lá dos nossos artigos já está postado na plataforma, tá? Quem não tiver acesso à plataforma e quiser o livro, professora, passa o livro para mim para eu já poder ler. Mandem um e-mail para meu e-mail da EDB, que eu mando o material, tá bom? O e-mail está aqui no chat. E vocês têm esse e-mail lá na plataforma quem está acessando, mas quem não está acessando, como o pessoal do primeiro ano, me manda esse e-mail aqui, me manda um e-mail por esse e-mail, que eu mando a programação do bimestre já, para vocês terem isso, para vocês não ficarem perdidos, e a questão dos seminários também, tá? Até porque deve ter gente, talvez, que ainda está em casa, que não está saindo, que está com o tempo aí mais livre, já vai adiantando a vida. Sim? E o combinado, já separem aí suas duplas e trios para o seminário e mandem para a Ingrid, tá? Que a Ingrid vai fazer essa listagem aí para mim e eu vou já organizar isso lá na plataforma, tá? Eu vou colocar os artigos separados já. Me deem um tempo até amanhã para fazer isso. Fala, eu já tá? tenho minha dupla formada já do seminário. Beleza, você manda isso para a Ingrid, tá? A Ingrid vai ser a representante de todo mundo, na verdade, agora. Né, Ingrid? Você ganhou mais 10 pessoas de serviço para sua vida. O serviço nunca acaba, professora. Nunca. Mas tá bom. Nunca acaba. Tá bom, tá? Eu vou dar conta. Mas, assim, contem comigo aí para as coisas. Professora, tô lendo o artigo aqui, tô com 1000 dúvidas. Posso conversar com você? A gente marca e conversa, tira dúvida, tá? Os artigos não são difíceis, são artigos que foram professores que escreveram, então são coisas que vocês podem um dia pensar em escrever. Nós vamos escrever coisas esse ano para a SEAC, tá? Vocês não vão fugir de mim da SEAC, já vou começar a brincar, tá? Ano passado, a turma do segundo ano fez um artigo muito legal, a gente fez em algumas mãos, sobre a questão do uso do EVA na escola. E ficou bem legal o trabalho do EVA na escola, tá? Discutindo sobre se há necessidade de usar EVA, o impacto do EVA na escola, né? Vocês devem gostar de EVA, vocês gostam de EVA, turma? Daphne deve adorar fazer brinquedos de EVA. Eu sou a louca do EVA. Pois é, mas ano passado a gente condenou o EVA no nosso artigo. Sacola de EVA. A gente...
Eu tenho uma sacola. Socorro, esse monte de Você é coisa. maluca? Por favor, o que é isso, garoto? Né? As meninas do ano passado começaram a ficar louca do feltro, mas pelo menos o feltro derrete, né, Daphne? O feltro vai degradando. Tá bom? Mas é isso, meninos. Semana que vem a gente vai falar sobre problemas ambientais um pouco e a gente conversa mais sobre o seminário, tá? Ingrid tem aí essa responsabilidade de me passar as duplas e eu vou colocar lá os artigos do seminário na plataforma de novo com os adendos aí para a turma do primeiro ano. Ou trio? Ou pode ser dupla ou trio, né? Pode ser dupla ou trio. Ok. Tá? Porque agora eu tenho, deixa eu ver quantos alunos aqui pela plataforma, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quantos alunos inscritos? Eu tenho 31, gente. Tá? Até semana passada eu tinha 20. Né, Ingrid? Eu acho que eram 20. Que estavam aparecendo para mim na plataforma. Agora aparecem 31. Então eu tenho que aumentar, né? Professora, eu acho que estava 20, porque algumas pessoas estavam sem acesso. Eu, por exemplo, ainda estava, e pode ter sido isso, né? Sim. Aí agora com os novos aí de pedagogia, do primeiro ano, né? E eu também não estava conseguindo acessar, não. Sim, Damares, beleza. Aí depois eu fui lá na faculdade, daí ela conseguiu me ajudar para liberar. E daí eu consegui entrar hoje. Sim, eu acho que algumas pessoas que estão sem acesso talvez vão ter que ir lá no NEAD para conversar sobre isso. Tá, gente? Mas tentem conversar primeiro com o professor Analice. Se não conseguir, a gente vai precisar. Talvez vocês precisem ir lá. Tá bom? Gente, eu aconselho ir lá, tá? Eu aconselho ir lá, porque o negócio tá bem devagar. Eu tenho. Eu já mandei algumas vezes o número do NEAD no grupo, mas eu posso mandar de novo, tá? Porque é uma ponte. A secretaria que coloca a matéria na plataforma e o NEAD vai lá e libera. A secretaria tinha colocado a matéria em um tempão e o pessoal do EAD não tinha visto isso. Então é bom vocês ligarem para a secretaria para ver se eles já fizeram a parte dele, para ligar para o NEAD, que precisar, estou à disposição aí, para passar o contato, ajudar e tudo mais. Até porque tem muita coisa, né, Ingrid? Tem bastante gente para o povo lá resolver, né? Então, às vezes, a tecnologia ajuda, mas nem tanto, né? Mas é isso, meninos e meninas. Muito agradecida pela atenção, tá? Semana que vem, neste mesmo bate-horário, 7 horas. Dá um descanso para vocês aí, para vocês poderem tomar uma água aí no banheiro para a próxima aula de vocês. Fala, Vivi. Então, professor, tem alguns alunos da nossa turma que eles moram numa zona mais rural, que é o caso do Alan e da Marcela, que aí eles muito raramente eles conseguem assistir. Aí eu falei com a Marcela isso, enquanto aqui eu mandei mensagem para ela, pedi eu perguntar como é que vai ficar a situação dela. Eu tenho visto, porque eles não têm visto na sala. Onde eles moram, Viviane? Acho que é Barra Mansa, Volta Redonda. É Barra Mansa, só que é uma área mais afastada de lá, mais rural. Tipo, eu entendi assim que eles me explicaram. Sim. Aí eles têm esse problema de acesso à internet. Eles precisam entrar em contato com os professores e com a coordenação, Viviane. Se eles ligarem, mandarem mensagem, você pede para eles fazerem esse contato com a gente, para a gente ver um plano B, né? Como é que eles arrumavam no passado? É a mesma situação também, eles passavam sufoco, professor. O Alan de Barra Mansa? Barra Mansa é Volta Redonda, agora eu sempre ele mudou? Porque ele trabalhava na faculdade. Então não sei, porque eu falei com a Marcela. O Alan trabalha na faculdade ainda, ele só não sei, acho que ele tá morando em Volta Redonda, professor. Nossa, tá morando longe, hein? Eles precisam resolver, eles precisam conversar com a coordenação e com os professores, gente. Ano passado ele deu um jeitinho. Ele não entrava nas aulas, mas ele conseguiu vir para esse período. Agora, como ele fez, eu não sei, mas eu vou mandar mensagem para ele. Sabe por quê, gente? Eu falo uma coisa sincera para vocês. Assim, eu entendo a dificuldade de todo mundo, né? Mas, tipo, vocês pagam a faculdade e não é barato, né? E é para se formar. Então, assim, precisa resolver os problemas e precisa se dedicar, né? Que adianta a gente fazer um curso universitário 4 anos e no final de 4 anos a gente não sabe trabalhar, a gente não entende, a gente não lembra de nada, né? E também não deixar as coisas acumular, porque aí chega dezembro,
né, ou final do período, começa, professora, eu tô com dor de cabeça, professora, eu tô com gastrite, professora, eu tô com isso, professora, eu tô doente, mas deixou um negócio acumular, né? Então precisa explicar aí e tentar entender as coisas, né, gente? A gente ajuda, né? Eu sou uma professora que eu ajudo os alunos, mas também os alunos precisam se autoajudar, né? Também não dá para, né? Eu já estudei, quem tem que estudar é vocês, né, meninos? Tá bom? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Letícia? Não. Tá. Então, beleza, gente? Muito obrigada. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Dá um tempo aí pra vocês poderem esticar as pernas, tomarem uma água e irem ao banheiro para a próxima aula, tá bom? Tchau, Daphne. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, Tchau. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.